Brasil é muito feio. As cidades brasileiras são horríveis. Morar no Brasil é uma experiência horrorosa. E a gente não fica falando disso, fica falando, nossa natureza é exuberante, nossas matas. Conversa mole, a gente não mora numa mata, a gente mora numa cidade, a nossa cidade é feia, é toda favelizada e ninguém gosta de favela. Esse é Renan Santos, fundador do Movimento Brasil Livre e do mais novo partido político regularizado no Brasil, o Partido Missão. Então você tem que ter uma reforma fiscal para endereçar um problema de investimento em infraestrutura sem corrupção, para, em coisa de 10 anos você não ter mais favela. A guerra contra o crime organizado, ela pode ser um fato gerador de uma nação. Ela pode ser um mito fundador de uma nação. Dias após a formalização do partido, que disputará a eleição de 2026, o Epoch Times foi a sede do movimento. Hoje, a pior representação política do Brasil vem do Nordeste. Compra o voto daqui, recebe a emenda separa um dinheiro, esse dinheiro você usa para comprar mais alguém, compra uma parte do eleitor, faz uma entrega de serviços ilegais para as pessoas durante o período do mandato, aí faz uma obra, superfatura a obra, faz uma praça. E a vida daquelas pessoas continua igual. Esse modelo é ruim pro Centro-Sul, é ruim para quem trabalha e produz, é ruim para quem é do Nordeste e trabalha e produz. O Brasil tem tudo para ser a grande potência de soft power do terceiro mundo. Renan, muito obrigado por conversar conosco. Eu queria começar com o seguinte, a gente conversa agora dias depois que o TSE legitimou o Partido Missão, você agora é presidente de um partido político. E você tem falado consistentemente, quando vem a pergunta genérica de que já há tantos partidos no Brasil, por que mais um? Você faz uma distinção entre partidos como siglas, legendas, e partidos que são de fato uma composição de um partido político. Explica pra gente essa distinção e por que você acredita que o Missão é um partido e não só uma legenda. A distinção óbvia é, no Brasil, dada a natureza patrimonialista da política brasileira, e na verdade do brasileiro em si, os partidos vão representar em grande medida isso. Então os partidos brasileiros, elas são legendas que representam determinados clãs ou determinados agrupamentos amorfos. E é interessante, a gente fala que eles não têm ideologia, mas eles têm. Eles representam ideologia, enquanto ideologia, o sistema de relações arcaicos brasileiros. Então, o PSD... Que é o que você chamou de patrimonialismo, só para citar claro para o público. Que é um sistema de relações baseados ora em afetos, ora em, vamos dizer, comportamentos ligados à ideia de uma família estendida. Então você tem trocas de favores mútuos entre os agentes políticos e não um objetivo claro e firme dentro de um sistema, por exemplo, de princípios e propósitos. Então quando o Kassab chama alguém para fazer parte do partido dele, para dar um exemplo bem claro, ele está interessado na capacidade de votos que esse sujeito pode trazer para a agremiação dele, que no caso é o PSD, e ele valida o cara mediante não só a entrega que o cara tem, mas a troca mútua de favores, e troca, nem sempre legais. E quando você cumpre um requisito, por exemplo, eu te entreguei uma missão e você me deu de volta o que eu pedi, e depois eu te entrego outra e você é recíproco, você desenvolve aquilo que não precisa de palavra, que é a moeda corrente na política, e aí esse cara começa a ter uma proximidade maior. Portanto, quanto maior a sua validação através da palavra, mais próximo você está da liderança. Isto é assim em quase tudo na vida, até em empresas, casamento, relações humanas. O problema é que isso é sempre levado para um campo afetivo. Você cria um sistema de relações afetivas e isso se torna um fim em si. Portanto, essas relações de proximidade que são criadas, elas não têm como um objetivo chegar do ponto A ao ponto B, mas elas são em si o objetivo. Então a manutenção desse sistema relacional, ela é por si só a ideia básica por trás desses partidos políticos. Por isso que os partidos políticos não estão interessados em nenhuma mudança estrutural no Brasil, eles estão sempre interessados na próxima eleição. Eles vão fazer o que quando eles ganham uma prefeitura ou um estado? Não interessa muito. Eles precisam se perpetuar e se manter. Logo, isso não dá para dizer que é um partido político, se eu pensar numa definição burkeana de partido político, ou uma definição clássica daquilo que você imagina que é um partido político. Ele é vou colocar um arranjo de poder. Ele é um arranjo de poder. Ele não representa uma determinada visão de mundo ou uma parte. Ele representa apenas um sistema relacional. E o Missão representa uma determinada visão de mundo e um determinado projeto de poder. Qual é? Sim, a Missão, a gente pode colocar ela orientada como um grupo à direita. Nós somos qualificados facilmente como um grupo mais à direita devido a visões, por exemplo, ligadas à ideia de iniciativa pessoal, à ideia de lei e ordem. Mas eu pararia por aí. Por quê? Porque a gente não quer se identificar com aquilo que é conhecido como a direita conservadora brasileira, ou os neocon brasileiros, que se inspiram muito no modelo americano, dado que o próprio modelo americano também está falido. Eu tive agora, inclusive, nos Estados Unidos para confirmar isso, e o que a gente vê cada vez mais é isso. A direita americana fundada, vamos dizer, em certas bases, oriundos, especialmente dos anos 60 e 70, uma mistura de um certo liberalismo econômico, com um conservadorismo moral,
isso ficou lento para reagir a um mundo que vem se alterando. Então, a resposta que o conservador tem sobre imigração nos Estados Unidos nunca é completa. O que vai precisar ser feito em termos de imigração nos Estados Unidos é muito duro. Os neocon nunca tiveram essa resposta. Mas você faz uma distinção entre o que você chama de neocon e o movimento MAGA, por exemplo. O movimento MAGA, ele é muito mais ligado a intenções e sentimentos do que uma sistematização disso. A gente está começando a ver a sistematização dessa novíssima direita, talvez com autores novíssimos que estão sendo comentados agora, como o Curtis Yarvin, ou como o que a gente está começando a ver com essa direita tech, que pode vir a acontecer se o J.D. Vance, por exemplo, for aquilo que imaginam que ele seja, né? É um processo. E eu estive lá nos Estados Unidos justamente para ver isso acontecer. A missão traz, não a mesma agenda, porque o caso do Brasil é muito diferente do americano, mas um approach de estudo geracional e de linguagem. E em termos de proposta, ele propõe um originalismo. Então, nesse sentido, eu vou olhar para várias fórmulas e meios de atuação do poder público em países os mais distintos, que eu posso ir de El Salvador para Dinamarca, eu posso ir do Vietnã para a Índia, e eu vou encontrar elementos em termos de políticas públicas que podem caber para a gente. Então, por exemplo, você privatizaria a Embrapa? Se eu fosse um neocon brasileiro lá de 2015, como o MBL foi, sim, claro, vamos privatizar tudo. Hoje eu não privatizaria a Embrapa. Você se define então como um conservador que vai dialogar, sei lá, com o Silas Malafaia. Eu não sei se até agora o projeto de poder neopentecostal no Brasil entregou grandes coisas para nós. Então, esse papel original que a gente está tendo no Partido Missão, que é um processo em construção, é o lance do livro amarelo e tal, é justamente o que a gente se propõe a ser. A gente não tem a pretensão de dizer que isso está pronto, é um processo, mas nós somos o processo. Então nós somos essa jornada, e essa jornada, acho que oficialmente ela começou com o partido. Você falou sobre essa questão de livro amarelo e das pautas propositivas, e eu também quero passar por isso em um país que tem sido dominado por uma política que é muito negativa, de fazer a política pela negação da política do outro, ao invés da proposição de pautas próprias. A gente vai chegar lá, mas eu queria antes que você falasse a respeito disso de tech, que você citou do J.D. Vance, e tem uma frase que você até cita como jargão em algumas transmissões ao vivo, que é viva o tecnotenentismo. Uhum. O que esse jargão significa? E eu quero que você se aprofunde para a gente entender por que você considera que isso é uma questão de ruptura geracional. Até me chamou a atenção no discurso, quando você abriu a transmissão, quando o partido foi validado pelo TSE, você falou, finalmente temos um partido de direita, mas dane-se a direita, temos um partido da nossa geração, colocando isso até acima de um espectro político entre direita e esquerda. Começar pelo final. A sensibilidade da nossa geração é uma sensibilidade diferente. Eu sou um millennial, né? Eu tenho 41 anos, e minha geração é uma geração muito estética, que foi sempre buscando a ideia de autenticidade. Beleza. A geração Z, como ela perdeu tudo, porque o mundo perdeu significado, tudo, né? A gente teve um período de ausência de base, ausência de sentido nas coisas. A geração Z está desesperada atrás desse sentido. Tanto as mulheres, então agora voltando aquele maluco do Mandame lá em Washington, quanto os homens. A gente está muito próximo do approach, que é um approach sincero que tem na geração Z, em querer construir algo e ter base. E esse approach é um approach quase revolucionário, em muitos termos. Então, este approach, que ele vem junto com um senso de urgência, esse é o nosso approach. Em termos de construção ideológica, nesse sentido, as respostas elas vão ser muito mais incisivas do que as respostas que foram dadas por outros movimentos de direita no nosso campo. Portanto, essa questão de ser incisivo e ir na raiz do problema vai criar uma linha que nos separe de maneira muito óbvia da direita mainstream brasileira. O Nicolas não vai falar, por exemplo, no modelo de reforma administrativa que a gente está falando, de transformar eventuais estados em territórios, por exemplo, em fundir municípios, como a gente está falando, porque para ele esse tipo de assunto não interessa muito. Ele vai falar de maneira genérica que ele está defendendo o cristianismo, vamos colocar aí. O modelo nosso, portanto, pressupõe que uma geração nova, que quer galgar posições de poder porque ela é idealista, ela precisa fazer medidas urgentes para fazer com que o seu país ande. O movimento tenentista, em grande medida, foi isso. Então, para unir os pontos aqui. O movimento tenentista, ele teve esse caráter de rebelião difusa. À época, eles não tiveram produção intelectual, eles não tentaram se situar como parte de um espírito do tempo. Eles apenas começaram a se rebelar contra as oligarquias. Então, você teve nos 18 do Forte, a revolta de 24 em São Paulo. E aí, aquilo teve consequências também negativas, porque uma parte dos tenentistas viraram o varguismo e viraram ali aquele processo autoritário que a gente teve nos anos 30. Mas parte daquele espírito de ruptura com essas oligarquias, ele está vivo conosco até hoje. A grande parte da nossa crítica, por exemplo, ao Centrão. E a forma como as oligarquias tocam as políticas nos interiores, mormente no Nordeste. Então, essa revolta, esse approach jovem, essa ideia de substituição das oligarquias que estão no poder, estão vivas nisso. E como nós vamos exercer isso hoje?
a ideia do tech, a ideia de que os meios de ação que a tecnologia dispõe, eles são meios disruptivos e eles vão permitir que as gerações mais novas enfrentem estruturas de poder mais solidificadas dos mais velhos através desses instrumentos. Então, o nome tecnotantismo, que foi a criação do Vitor Anton, do canal Novos Clássicos, acabou virando um mantra nosso pra gente trabalhar. E ele é muito inteligível para essa molecada nossa. Renan, uma das questões que eu quero te perguntar nesse sentido é porque quando a gente vê alguns membros do MBL, até o Arthur Duval falando recentemente no Inteligência Limitada sobre um modelo de masculinidade forte, disciplinante, depois você constantemente cita alguns heróis que têm uma questão de apelo para o homem jovem. Salvo engano, vamos ver se eu pego todo certo. Você citou Jaspion, Ayrton Senna, você chamou o Hernán Cortés de base, né, um termo aí dos jovens. Você também falou de outras figuras históricas, Alexandre o Grande. Então eu queria te perguntar quais são os atributos de uma grande liderança da sua perspectiva, porque o que esses modelos têm em comum que faz com que você, à frente de um partido político, tenha eles como heróis, e por que você entende que eles são uma coisa a ser resgatada ou a ser espelhada para uma nova geração? Olha, primeiro tudo, uma meta-resposta, tá? Excelente entrevista, tá? As perguntas são... eu tô fazendo uma série de entrevistas da gringa, dos Estados Unidos até aqui. Cara, melhores perguntas até o momento, então não sei se você quer colocar aí, mas muito boas as perguntas. É verdade, já citei realmente esses caras como referência. Foram muitas referências minhas, né? Então eu era criança, uma criança dos anos 80. Jasper e Ayrton Senna seriam claramente minhas referências. O Ayrton Senna muito, é um exemplo de autodisciplina, é um exemplo de propósito histórico, de dedicação ao seu ofício. O Ayrton Senna é considerado um samurai pelos japoneses, né? Os japoneses da Honda amavam o Ayrton Senna por causa disso. O Alexandre, acho que já é um exemplo que a gente pode se estender mais, porque ele não apenas ele exercia a coragem no campo de batalha, e ele exercia a nobreza dele, ele era reconhecido como tal. Ele é um cara que, através da imaginação dele, queria construir um mundo diferente. Isso pode ser muito perigoso, existem projetos muito perigosos nesse sentido, mas isso também pode ser muito inspirador. E essa construção, o processo, a ideia de o homem enquanto agente histórico, o homem utilizando o seu talento, a sua capacidade, se reunindo com outras pessoas talentosas para conquistar grandes coisas, é um elemento que é combatido hoje. A ideia da formação dessa uma espécie de célula, assim como a família é a célula máter da sociedade, a célula da transformação é o grupo de homens jovens. Nada é mais poderoso para mudar qualquer coisa e para criar qualquer coisa do grupo de homens jovens. Dos Beatles, o grupo de homens jovens, o Mannerbund, que a gente vai estudar os indo-europeus, o conceito dos pequenos bandos jovens de homens guerreiros, a ideia de Córios que tinha na Grécia, tudo isso, quando você coloca de pé, um grupo de homens jovens são uma potência criadora e uma potência também de disrupção. Ela é a célula natural da atividade política bem feita e criativa. Nós, como grupo político no MBL, nascemos inspirados nisso, nessa ideia de um pequeno grupo de homens jovens, criadores, inventivos e que misturam imaginação e ação. Uma boa startup também tem que ser isso. Então, a gente precisa incutir nessas gerações mais novas, a molecada, isso, porque não é tão natural. E por que não é tão natural? Hoje você tem, por conta das redes sociais, a ideia de atomização. Então, esse homem jovem fica no quarto dele, jogando videogame. E, cara, ele tem que sair daquilo lá, ele tem que se congregar em grupo e ter o bando dele, ter o grupo dele e ter as aventuras dele. E eu acho que a nossa atividade vai ser muito centrada nisso. Você falou que você agora está com 41 anos. A sua aventura, nesse sentido, é ter liderado o Movimento Brasil Livre. E agora chega num momento onde vocês passaram por um momento de muita popularidade, convocando manifestações, um momento de ruptura e de estar numa posição muito minoritária, com pouca audiência, tendo divergências políticas com adversários de diversos campos, e agora chega um momento de criação do partido. Como você amadureceu ao longo dessa jornada e você considera que liderando um partido, você consegue se equiparar aos exemplos que você citou? Eu acho que eu amadureci bastante, mas eu continuo entre aspas aqui, né, o idiota de sempre. Eu continuo sendo um cara que não me levo tão a sério, eu sou um cara brincalhão, profundamente criativo, então eu sou inventivo demais. Então eu fico inventando coisas e acho que o que mudou é como a gente se estruturou mais, a gente pode inventar coisas e realizar elas. Então eu sempre sonhei em ter a ideia de um aplicativo que eu congregasse a formação intelectual nossa e criasse instrumentos pra galera produzir e crescer e se viabilizar. Aí veio a revista Valete, o aplicativo que a gente lançou agora, a ideia do partido político. Uma coisa que me deixa muito elétrico é como nós vamos organizar o partido para que ele seja orgânico e vivo, né? As pessoas ter uma vida política de verdade neles e não aquela vida burocrática. Não, pega um diretório aí, agora fulano toca, o diretório na verdade de um politicão que tem só um projeto de poder dele. Isso me motiva muito e eu já tomei muito na cabeça por ser inventivo. Porque
porque você acaba sendo meio idealista, você acaba sendo meio otário. Então eu já fui muito otário. Então acho que os 41 anos de vida já me deixaram bem menos otário do que eu jamais fui. Então eu tô mais esperto, mais ligado, mais sagaz. Parei de perder tempo, acho que a juventude também é sobre perder tempo. Parei de ficar gastando tempo com conversas e ideias e projetos inúteis com pessoas que não servem. Parei de dar tanta chance para as pessoas que não servem. E quando eu começo a enxergar que, ok, vamos dizer, a capacidade de resolver as coisas está mais próximo, porque agora nós temos um instrumento que é o partido, eu realmente não tenho nenhum tempo a perder. Então, eu acho que eu tô mais direto e mais focado. Aí se eu vou me aproximar desses meus ídolos, pô, adoraria, né? É o meu sonho. Eu adoraria. Tá certo que eu não destruiria Tebas igual o Alexandre, né? Mas eu, eu adoraria mudar profundamente o Brasil. Adoraria mesmo. Adoraria construir algo grandioso e que entrasse pra história. E essa é a disposição da maior parte dos principais nomes nossos. Que eu tento colocar isso como cultura interna. Pense em fazer história, não pense em fazer patrimônio. Pense em fazer história. Até porque, de maneira honesta, uma pessoa que constrói coisas grandes, ela vai ter meios ao longo da vida dela, de maneira correta e honesta, para ter dinheiro. Mas, cara, pense em fazer história. Antes de tudo, pense em botar teu nome na história. Se teu nome não estiver na história como um agente político, significa que você foi um agente político menor. E, poxa, eu tô falando de fazer história não só nos grandes livros, mas, cara, você foi importante pro teu estado, você foi importante pra tua cidade. Se você conseguiu construir isso, tá feito. Então, é sobre criar esse sentimento aí. Até agora a gente falou a respeito da forma, da sua jornada e do partido. Mas agora, quando a gente fala de fazer história, eu quero desdobrar com você quais são as pautas propositivas que vocês têm. E a começar, na esteira dos fatos da operação no Rio de Janeiro, eu queria abordar um dos slogans que agora vem à tona com o MBL, que é prendeu, matou. Até constantemente vocês falam que vocês são não mais moderados, mas mais radicais que outras figuras da direita por assumir um slogan como esse. Então, por que um slogan tão forte, com um tom como esse, como prendeu, matou? E quando você fala de mudar a história, você acha que isso é um método, é uma forma disso? Eu acho que a guerra contra o crime organizado, ela pode ser um fato gerador de uma nação. Ela pode ser um mito fundador de uma nação. Eu acho que a gente já teve muitas tentativas de mito fundador. Este aqui é um dos mais óbvios, né? O crime organizado gera o assaltante que vai roubar o celular ou a casa de uma pessoa do bairro de classe média em São Paulo ou em Santa Catarina, assim como está oprimindo um morador de uma favela num bairro pobre. Ele está atuando do Cuiabá até Fortaleza, com cidade fantasma. Então, o crime organizado é um problema nacional, sentido por todas as classes sociais, por todos os tipos brasileiros. Destruir o crime organizado é uma vitória que todos os brasileiros vão poder comemorar. É uma vitória que todos podem comungar dela. Por mais que pesquisas recentes após a Operação Rio de Janeiro demonstrem que uma parte, vamos dizer, da elite ainda tem dúvidas. Mas essa é justamente a elite que a gente tem que combater. Então, seria uma nova Guararapes fundadora, assim. É extirpar um invasor. O Comando Vermelho é um invasor territorial, o PCC é um invasor institucional, o TCP é um invasor territorial, o novo cangaço, ele é um novo cangaço. Eles realmente são loucos, ficam roubando bancos e carros por aí. Então, tem um inimigo óbvio. Então, para além da solução do problema da criminalidade, que o aumento das penas, o aumento da letalidade no processo de desconstrução deles será necessário, e, enfim, nós vamos implementar, há também um elemento de congregação nacional, de criação de um sentimento de, ok, nós pertencemos a esse momento histórico, a essa vitória, eu vivi naquele tempo. E o Brasil não tem isso. A gente comemora as fases do Brasil em períodos de Copa do Mundo, sabe? Tipo, não, a década de 70, tinha a seleção de 70. A gente não... Cara, qual uma grande conquista nossa civilizacional? Tentam falar pra gente que é a Constituição de 88, né? O que não é. Então, naturalmente, essa ambição de enfrentamento ao crime, ela é maior do que a mera questão da resolução da questão da segurança pública. E aí entra para outras, né? Quais são os outros problemas que qualquer pessoa pensa? Você anda numa cidade brasileira, o Brasil é muito feio. As cidades brasileiras são horríveis. Morar no Brasil é uma experiência horrorosa. E a gente não fica falando disso, fica falando, nossa natureza é exuberante, nossas matas. Conversa mole, a gente não mora numa mata, a gente mora numa cidade, a nossa cidade é feia, é toda favelizada, e ninguém gosta de favela. Do favelado a pessoa que não mora lá. Aí a gente fica preso, não, eu não posso lá. Cara, eu quero derrubar as favelas. Eu quero fazer prédios, eu quero saber qual é o modelo construtivo mais barato, mais interessante, que não seja, sabe, aqueles prédios da União Soviética todos iguais, sabe? Vamos criar bairros, como custa, a gente começou a ir atrás, são 900 bilhões para acabar com a favela, lá de 850, isso construindo tudo do zero, o que não é necessário.
com 450 bilhões você consegue fazer. O Brasil poderia ter espaço fiscal para isso se o Brasil fizesse uma reforma fiscal para resolver isso. Então você tem que ter uma reforma fiscal para endereçar um problema de investimento em infraestrutura sem corrupção, para, pô, em coisa de 10 anos você não ter mais favela. Por que a gente não fala nisso? Outro problema é a gente falar, cara, não dá para achar normal que o Nordeste e o Norte mandem tanto no país em termos políticos e seja uma porcaria para se viver. As pessoas se mudam de lá, as cidades são muito ruins mesmo, o estilo de vida das pessoas é uma droga. Falar que aquilo é um modelo economicamente ou socialmente viável não é. Então a gente vai ter que fazer o Norte e o Nordeste trabalhar mais, normalmente o Nordeste, normalmente o interior do Nordeste, vamos ter que destruir as elites econômicas locais e tornar aquelas pessoas competitivas. E vamos fazer isso sem falar que eles são coitadinhos? Ah, não. Ó, assim, vocês estão votando mal, vocês vendam voto e a gente vai ter que resolver essa bagaça. Isso é fazer história pra mim, isso é mudar completamente a dinâmica do Brasil. Renan, eu quero falar também a respeito de Nordeste, mas antes, ainda nessa pauta do crime organizado, o slogan Prender um Ator frequentemente é complementado por você com bandeira, quartel, escola. Sim. E eu quero abordar essa nuance porque 2010, a operação no Rio de Janeiro, a operação contra a Faria Lima envolvendo o PCC, há lampejos de combate ao crime organizado no Brasil, mas o problema estrutural parece ser uma coisa que ninguém consegue solucionar de fato. Então, o que você quer dizer com bandeira, quartel, escola e que plano você tem para sair de operações letais que consigam combater o crime organizado no sentido cinético, no sentido de guerra, para uma coisa que faça com que ele deixe de existir e no seu lugar surja uma alternativa? Você tem dois tipos de dominação pelo crime organizado. Esse é um conceito que a gente criou aqui, até eu já vi até um cônsul gringo já usando, que eu tô falando isso em podcast direto. Você tem a dominação horizontal, que é do Comando Vermelho, que nessa você vai realmente fazer bandeira, quartel, escola. Você vai retomar um pedaço de território, você vai colocar a bandeira nacional, ou seja, a retomada simbólica, o quartel, a retomada política, e a escola, a retomada cultural, a formação da mente desses jovens. Até porque quem comete crime, em geral, é homem de 15 a 30 anos, vamos colocar aí, oriundo de famílias problemáticas, esse tipo de cara tem que ter um acompanhamento. A gente tem que estar com a quartel e a escola bem pertinho desse moleque que vai nascer na periferia sem a presença paterna para ter orientação, e esse cara nem sequer cogitar ir pro crime. E essas pessoas também terem um tipo de vida melhor. Pro PSC, você tem uma ocupação vertical, que é vertical nos espaços de poder. Então não é necessariamente no território. O PCC tem base, por exemplo, em Paraisópolis, que é aqui perto. Ele tem base na Baixada Santista, que é horizontal, mas ele tem base na Faria Lima, na política, polícia, Ministério Público, eles vão se infiltrando. Essa infiltração vai demandar a tal da inteligência. O governo federal do PT, ele é curioso porque ele só fica falando em fazer pequenas operações pegando essas infiltrações ou contas bancárias. Só que esses elementos, né, eles são facilmente substituíveis ali no jogo, né? E ignoram a ocupação territorial. Eles simplesmente fingem que não tem ocupação territorial, inclusive em estados que eles governam, como o caso do Ceará. Nós temos que fazer as operações com inteligência, desbaratinar o PCC, mas nós temos que desbaratinar o negócio dele, porque não adianta eu falar, você não vai mais lavar dinheiro através daquele, sei lá, do fundo hedge que tinha lá na Faria Lima. Não, eles vão lavar de outra maneira. Agora, todo mundo sabe que a droga que é exportada pelo PCC sai do Porto de Santos e ela veio através, vamos dizer, da Rota Caipira, que saiu, em última instância, lá da fronteira do Mato Grosso do Sul. Você tem que becar essas duas coisas. Aí eles não vão fazer operação nisso. O Porto de Santos, né, o PT fica falando de inteligência, o Porto de Santos é federal. Ele é federal, então por que o PT não faz uma intervenção lá? Todo mundo sabe que a droga do PCC, faturamento bilionário, vem dali. E eles não fazem nada. Então, tem um lance de... eles falam que certas operações são pirotecnia, mas as deles são pirotecnia pura, mas pirotecnia retórica, né? Você vai precisar de algum grau de pirotecnia, vamos dizer, em termos de pólvora, mas você vai precisar também de inteligência aplicada e resolutiva. E não só falar, eu fiz uma operação sem mortes, tá, mas eu prendi 3 casos. Isso, o PCC vai dar um nó para resolver isso em pouco tempo. A gente quer seguir com a pauta, mas ainda mais uma última questão sobre isso do crime organizado. Você tem falado muito sobre uma doutrina jurídica do direito penal do inimigo, do jurista alemão Günther Jacobs. E é uma ideia que, por vezes, é controversa no direito, porque pode ser até assimilada a regimes autoritários do passado. A ideia é que você tem 2 classes diferentes de cidadão, uma tem certos direitos, outra não tem. Então, como você pode garantir que isso não pode resultar em perseguição política ou não pode resultar em uma violação de devido processo legal e de direitos, mas para além do crime organizado, um colateral que possa ter um impacto real de prejudicar cidadãos que não estão envolvidos nessa guerra que você propõe? A questão que a resposta que eu vou dar é uma resposta meio perigosa. No direito, como o direito é papel, você não garante nada. Na verdade, assim, você já tem um regime de exceção acontecendo no Brasil em muitos termos, em muitas áreas. Ele já está implementado. Você pode ser morto pelo Tribunal do Crime, pelo PCC. Você pode ser assaltado e tomar um tiro na cabeça com alguém ligado ao Comando Vermelho. Você pode ser vítima de um assédio judicial, um assédio processual, oriundo de decisões do STF bizarras.
por exemplo, sei lá, você chama alguém de gordo, pode ser que isso seja, vamos dizer, equiparado à injúria racial e você ser preso de maneira inafiançável. Você tem um vácuo jurídico mesmo hoje. O que a gente está propondo é, vamos arrumar a casa? Existe alguém que é problemático e que todo mundo vai reconhecer que é problemático. Este alguém que a gente pode qualificar o inimigo é um agente político que, de maneira sistemática, há décadas, não reconhece a autoridade do Estado brasileiro, que é o crime organizado. Vamos qualificar ele. Ó, este aqui é um ente que pratica o terror, que não reconhece a autoridade do Estado brasileiro, portanto ele é um inimigo. Por exemplo, ele não é nem só um agente anômalo, sabe? Ele não é... Tem aquelas plantas que tem uma árvore e tem uma rama, uma planta que fica girando ao redor dela. Ela não faz exatamente mal para a árvore, ela só tá, vamos dizer, ela também não tá cooperando, ela só tá ao redor. Tudo bem, não é isso. É detrimental, a relação que o PCC e o Comando Vermelho tem com o Brasil é detrimental. Se é detrimental, ele é o inimigo. E se é o inimigo, as regras para eles não devem ser iguais às regras para nós. Uma pessoa que, vou dar um caso extremo, uma pessoa que foi acusada de assassinar outra pessoa e não pertence a uma facção, só um crime passional, aquela mulher que matou o marido, ou o marido que matou a mulher, ele tem direito ao devido processo legal. Agora, um membro de uma facção que faz parte de uma organização que recorrentemente, diariamente, mata brasileiros, não. Ele fez uma escolha. A escolha dele é, eu sou um inimigo do Estado. Só pra comentar, o Oruan, que é um porta-voz do Comando Vermelho, ele se diz inimigo do Estado. É tão óbvio o direito penal do inimigo que o nome dele, ele se atribui a alcunha de inimigo do Estado. Eu sou o inimigo do Estado. Lógico. É um entendimento óbvio. Eles se veem assim, a gente vê eles assim, só o Estado que não vê. Então o Estado tem que ver o óbvio. É uma realidade fática. A eles será aplicado esse direito. A eles, o direito será rápido e vai punir muito. Mas injustiças poderão ser cometidas? Poderão. Poderão. Agora, elas já são cometidas. O fato é, as injustiças já são cometidas, o direito nunca será perfeito. A gente tem que sempre buscar a melhor execução do direito. Dito isso, já é injusto e já é muito injusto por um lado e muito bacana com o outro. Tá na hora da gente inverter um pouco esse jogo. Você frequentemente fala sobre, agora voltando ao que você dizia a respeito de Nordeste e de Pacto Federativo, uma das propostas que é citada como prioritária pelo partido é a industrialização do Nordeste e uma mudança no perfil da economia brasileira. Por que industrializar o Nordeste é importante e por que pode ser uma solução para o problema do Pacto Federativo? São coisas, a gente tem que pensar em várias soluções que têm efeito cadeia. Eu vou voltar para a questão anterior para mostrar como às vezes você aponta para A e você consegue Z, não é nem B. Quando a gente atacou o Oruan, como a lei anti-Oruan, a gente não estava só preocupado em financiamento de prefeitura para Chu, em São Paulo com a Amanda. A gente pensou, eu vou cutucar o Oruan e todo mundo vai falar sobre o Oruan. E falar sobre o Oruan é falar sobre a normalização do crime organizado. E aí você vai ativar a pose do rodo, você vai ativar todo mundo do rap, todo mundo dessa cultura que tem uma mistura com o crime organizado, e as pessoas vão falar, nossa, isso precisa ser separado. Foi exatamente o efeito, né? A lei foi aplicada uma vez só, ela passou em centenas de municípios, houve uma que teve essa aplicação específica, mas o Oruan foi preso. Você consegue traçar uma timeline da prisão do Oruan, que não foi por causa dessa lei, com a gente começar a fustigar o universo dele. Então, por que eu disse isso? Porque quando eu for transpor para a ideia de aumento de complexidade econômica na região Nordeste, quanto maior a complexidade econômica e quanto maior a geração de empregos formais ou semi-formais, vamos botar aí, você chama formal CLT, quanto mais população economicamente ativa em atividades mais complexas você gera, menos essas pessoas dependem do Estado e votam no Centrão. Portanto, a representação política oriunda desses lugares vai ser muito melhor do que ela é hoje. Hoje, a pior representação política do Brasil vem do Nordeste. Os piores políticos do Brasil vêm do Nordeste. Alguém fala, mentira, Renan, o Farrur vem do Paraná e ele só é um cara caricato. A Carla Zambelli veio de São Paulo, o Tiririca veio de São Paulo. Sim, eles são figuras meio ridículas. Um cara oriundo do modelo, vamos dizer, de compra de voto no Nordeste, ele é muito pior do que um cara ridículo. Ele, além de ser ridículo, ele ser tão ignorante quanto o Tiririca, ele usa a exploração da pobreza e a manutenção da pobreza como fórmula de repetição de um ciclo que acontece de eleição para eleição, em que ele vai reproduzindo, compra o voto daqui, recebe a emenda separa um dinheiro, esse dinheiro você usa para comprar mais alguém, compra uma parte do eleitor, faz uma entrega de serviços ilegais para as pessoas durante o período do mandato, aí faz uma obra, superfatura a obra, faz uma praça. E a vida daquelas pessoas continua igual, a população economicamente ativa nesses lugares não aumenta, e aí eles se aliam com o governo federal em questão, tá? E não importa se foi por PT ou um governo à direita, como aconteceu do Bolsonaro, para conseguir aí sim um Bolsa Família e falar que ele está participando de uma entrega disso. A gente pode ver esses caras do Centrão
do Nordeste grudaram no Bolsonaro quando surgiu o auxílio emergencial, no período da pandemia, quando ele subiu para R$ 600. E aí voltaram pro PT, então logo o Lula voltou ao poder. Esse modelo é um modelo que não tá bom para ninguém. Esse modelo é uma desgraça. Esse modelo é ruim pro Centro-Sul, é ruim para quem trabalha e produz, é ruim para quem é do Nordeste e trabalha e produz, porque as pessoas ficam pensando muito nessa clivagem regional, mas pensa no seguinte termo: você é um maranhense que gosta de trabalhar. Tua vida é uma desgraça, porque você não só paga a conta dos caras, mas você não tem direito de eleger alguém minimamente parecido com você. Um minoritário no Maranhão, uma pessoa trabalhadora no Maranhão, que é minoritário ali, esse cara odeia o sistema político do Maranhão. Esse cara precisa ser incentivado, e não a pessoa que está recebendo a bolsa, ou não o político local. Então a gente vai ter que mudar todo o sistema de incentivos lá, e a gente quer tocar uma reforma administrativa muito profunda, e fazer reformas econômicas que alterem a dinâmica política, econômica e social. Se altera a dinâmica política e econômica, você vai alterar a dinâmica social. Isso é óbvio. E isso é muito interessante porque parte do movimento conservador brasileiro acha, não, são só os valores que importam, né? E eu vou falar que vai ter muita gente muito conservadora no interior do Nordeste, mas eles votam PT. Porque as questões econômicas incidem muito. E as pessoas não ligam para as contradições disso. Ah, mas a Janja, ela é a favor do aborto e não sei o quê. Cara, a pessoa que tá recebendo a bolsa não tá nem ligando para isso. Ela está, né? Ela quer o dinheiro, ela quer o vale gás que o Lula vai dar. E, cara, então a gente vai ter que entrar em questões econômicas, vai ter que mudar, não dando um valor a mais. O Lula dava 100, eu dou 110. Vai ter que mudar a dinâmica econômica. E aí os resultados políticos são mudança do sistema de incentivos para o Centrão, diminuição do poder e do impacto do Centrão no Brasil, diminuição de gasto do Estado, porque esses caras pesam muito, melhora dos problemas regionais, mais dinheiro ficando nos estados que trabalham mais, se desafoga São Paulo, Rio, Paraná, o Sul, tirando o Rio Grande do Sul, que é quase um estado do Nordeste nesse sentido, se desafoga e você começa a ter um lugar mais balanceado e melhor. E até a democracia do Brasil começa a fazer algum sentido, porque a democracia do Brasil hoje não faz nenhum sentido. Indo da indústria nacional para a posição do Brasil no mundo. Hoje, cerca de 1/3 do comércio exterior do Brasil está de alguma forma ligado ao Partido Comunista Chinês, que é um ente expansionista e a entidade que mais matou gente na história do mundo. As telecomunicações brasileiras são controladas mais da metade por uma empresa que é considerada parte do aparato militar chinês pelo governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a discussão sobre o crime organizado passa por vezes por relações sobre os Estados Unidos intervirem militarmente de alguma forma para conter o narcotráfico. Eu te pergunto, qual o projeto do Missão em termos de lidar com a posição do Brasil perante o mundo e perante as potências globais, seja o Partido Comunista Chinês, Washington ou potências europeias, o acordo com o Mercosul, por exemplo? Eu tenho isso muito bem descrito pelo nosso time no livro, no fascículo 4 do livro amarelo, chama Um Brasil Poderoso, e trata exatamente isso. Exatamente isso. A gente tem que ser, né, no fundo o livro trata da seguinte coisa: nós precisamos ser transbordantes em termos de poder. Então a resolução dessas outras coisas que eu comentei aqui, ela impacta em termos controle sobre o nosso território, autonomia econômica e financeira, e aí sim, capacidade de influenciar nossos vizinhos para ser uma potência regional, e aí poder sentar com os Estados Unidos, Europa, China e fazer bons acordos para nós. O Brasil vê, por exemplo, a China como uma droga em que ele é dependente dessa droga. A China compra matéria-prima nossa, compra o agro, minério de ferro, essas coisas, e nos devolve produtos industrializados, e a nossa indústria simplesmente não existe. E aí a gente vai viciando mais ainda, porque a China vai lá e fala, olha só, para escoar a sua produção de grãos e tal, é ideal fazer pelo Pacífico, para dar o bypass ali no canal do Panamá. Vamos fazer aí uma ferrovia pro Peru? Eu faço, eu invisto e tal, mas em troca eu quero que vocês me deem a possibilidade de comprar terras aí no Brasil. E aí tem um lobby enorme para comprar terra no Brasil. Essa é uma discussão fundamental. Beleza, isso está acontecendo. A China chegou a ter, vamos dizer, poder sobre o Estreito de Magalhães lá na Argentina. A China tem parceria com a Venezuela, a China tem investimento no Peru, a China está colocando as garrinhas aqui. Só essa administração agora, a administração Trump, começou a olhar, a nova, a anterior não olhou nada. Só que eles estão olhando em quais termos? Quando você conversa com os americanos, eu falei, tá, como vocês pretendem conter o avanço da China aqui? Qual a generosidade que vocês têm com a América Latina? Porque o grande problema de imigração de vocês é com latino-americanos, se vocês não olham para o continente como um parceiro. Vocês não olham. A China, por mais que ela tá entregando uma droga, ela tá viciando a gente na droga, né, os dólares oriundos da venda de produtos para a China, eles vêm para cá e seguram a balança comercial. Tá, o que os Estados Unidos propõem? Eu falei, nada. O agro brasileiro já teve propostas sobre isso. Por exemplo, o agro brasileiro e o agro americano juntos, eles fazem preço para o mundo inteiro. Você aumenta a margem dos dois, e os dois poderiam jogar juntos. Agora, os Estados Unidos tinham que pensar sim
em ver a América Latina como uma espécie de um leverage, né? Uma forma de diminuir o peso das exportações chinesas em termos de industrialização, de indústria, para eles próprios. Aqui poderia ser um polo produtor igual eles fizeram com o Vietnã, polo de indústrias. Mas eles não querem. Eles não querem. O que a gente recebe dos Estados Unidos é Open Society Foundation. É a ONG deles, com dinheiro que estava vindo daquele USAID, do Departamento de Estado, até o Dodge que o Musk estava tocando pegou. Então, sem dinheiro do governo federal, ia pra ONG americana e vinha pra cá financiar minhoca. Os Estados Unidos nunca viram a América do Sul nem a América Latina como esse parceiro. Então, a gente vai ter que, no fundo, quem vai ter que construir a parceria seremos nós. E a gente vai ter que ter força para virar, para sair da dependência chinesa. Você vai ter que olhar primeiro pro nosso mundo ao redor, né? O Brasil tem que ser forte na América do Sul. Depois a gente vai ter que sentar nos Estados Unidos. A gente vai ter que renegociar nossa relação histórica. Ou a gente é autossuficiente, então a gente pode produzir, a gente segura a imigração. Vocês não querem imigrante, vamos ser honestos, vai. Vocês, o Partido Republicano, vocês não querem imigrante. Não querem imigrante? Tem que ajudar a galera a ficar aqui. Vamos produzir aqui? Vocês dispõem de meios para que, politicamente falando, o nosso campo político na América do Sul seja vencedor. E, sendo vencedor aqui, a gente gera os empregos aqui, aumenta a complexidade, vendemos para vocês, exportamos, importamos, criamos aqui um espaço de poder legal pra caramba. Bora, é isso. Isso aqui vai demorar uns 20 anos. Vamos fazer? Eles nunca quiseram. A minha questão com os Estados Unidos é, eles nunca quiseram. O que a China propõe é super toma lá da cá. A China é direta nas relações. E a Europa virou esse poder ridículo, tipo Macron vindo na COP. Né? A gente aumentar o poder, e só da gente ter condições de negociar com os dois, nos permitiria ganhar força nas relações e crescer para algo que eu considero importante, o que o Livro Amarelo fala, que é crescermos no terceiro mundo. O Brasil tem tudo para ser a grande potência do soft power do terceiro mundo. O Brasil é o país mais bem quisto na África, a população lá está crescendo, subcontinente indiano, leste europeu, países do sudeste asiático. O Brasil tem força para ser isso. Então, poxa, vamos ganhar robustez para ter marcas, para vender cultura, para vender produtos com marca, não só grão. E isso nos tiraria dessa dependência. Mas hoje é uma encruzilhada. Hoje é uma desgraça. Você fala sobre romper com o sistema político e o sistema de incentivos da política brasileira. Concluindo, como você pretende, agora presidente de partido, fazer isso acontecer a partir de 2026, que começa aí em 2 meses? Bom, a gente vai ter que compensar o fato de a gente ter muito menos dinheiro e ser uma força minoritária dentro do campo da direita. A gente é uma força mais organizada, mais centralizada, mas minoritária ainda no campo da direita. A gente vai ter que dar um salto para compensar isso. Esse salto será dinheiro? Não. Esse salto será carisma? Eu não sei se sou o cara mais carismático do mundo. Esse salto para mim é tecnologia. Tecnologia, a gente volta lá. A gente ganhou e montou o partido via tecnologia. A gente vai dar um salto via tecnologia. E a tecnologia vai se dar em muitos termos. Administração do grupo, formação de ideias, descentralização do poder, mas centralização dos meios. Essa lógica é uma lógica que os nossos adversários sequer balbuciam usar. E a gente vai implementar muito. A gente está com um grupo de trabalho com jovens talentosíssimos. Inclusive, a gente está focando muito em recrutar jovens talentosos. Brasileiro que está no MIT, brasileiro que está em Berkeley, brasileiro que está em Stanford, brasileiro que está no ITA. E vamos trabalhar alguns trabalhos escondidos para a gente construindo um ecossistema usando tecnologia que vai pegar essa diferença e vai reduzir. O fato é, nós temos um plano. Né? A gente sabe as limitações e a gente sabe que a gente não vai para a eleição para ser figurante. Temos um plano e temos que levar o plano, vamos dizer, ao estado da arte, igual foi a montagem do partido. Então, vai ser com tecnologia. A gente vai ter que dar um salto via tecnologia. O que você quer dizer com isso? Você espera tentar ser presidente em 2026 e a que grau você acha que você conseguiria talvez chegar a ter uma votação expressiva no primeiro turno a ponto de desequilibrar no segundo turno ou tentar uma disputa pelo segundo turno? Eu acho que, primeiro tudo, eu preciso ter uma máquina efetiva. Eu nunca trabalhei minha pessoa. Renan, minhas redes sociais no Instagram, falando às vezes de música. Nunca foi um negócio focado para ser candidato. Eu prefiro focar na estrutura. Se eu fosse uma equipe de Fórmula 1, eu estaria focando só no carro. Eu estou investindo no túnel de vento, estou investindo no engenheiro. Então, a gente vai investir na máquina partidária e na fórmula de eleger deputados e permitir que jovens talentosos não precisem vender alma ao diabo, tipo, sei lá, aquele Manga, sabe, que prefeito de Sorocaba, você ficar dançando o tempo todo, essas coisas ridículas de rede pra você poder se eleger, ou ser um ladrão. Então, a gente precisa ter um caminho, né? A gente já tá entendendo mais ou menos qual é o caminho. Com essa massa crítica, aí as ideias que a gente tá professando, que são as ideias mais originais da política brasileira, e de fato, assim, você entrevistar outros pré-candidatos,
A presidência, eu duvido que eles tenham as ideias originais que a gente tem, ou o approach original que a gente tem. A gente vai chegar no debate público de maneira muito intensa e a gente vai surpreender muito. Eu acho que a sacada é estar muito à frente em termos de discurso e ter meios de trabalho, meios de ação que os adversários não conhecem. Aí, assim, a gente vai ser competitivo. Eu acho que a gente vai ser competitivo, inclusive na eleição para presidente. Acho que as pessoas não estão ainda entendendo o que a gente vai fazer. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Maravilhosa entrevista. Maravilhosa entrevista.